Abrir a sua Bíblia aí no livro de Neemias, no capítulo 1, se você estiver com a sua Bíblia perto de você. Neemias, no capítulo 1. Quero refletir e pensar um pouco com os irmãos sobre as reflexões de uma sociedade enferma. É fato que os dias que nós estamos vivendo, irmãos, são maus. É fato que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. E quando eu lia um pouco do livro de Neemias, o livro de Neemias é um livro que eu gosto muito da palavra de Deus, brotou no meu coração essa reflexão, o quanto talvez nós não estamos dando conta, irmãos, do tempo que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas chorando, há muitas pessoas padecendo, há muitas pessoas angustiadas, pessoas sem esperança. Só que o que tem me incomodado enquanto eu li a palavra de Deus é que enquanto isso não chega na minha casa, está tudo bem. Há muitas pessoas hoje que não têm emprego, mas o nosso salário ele cai na conta todo mês, enquanto isso está tudo bem. Há muitas pessoas que não estão tendo de onde tirar alimento, sustento para a sua casa. Mas a nossa despensa está cheia e por isso a gente fica bem, a gente está tudo bem. Há muitas pessoas que estão padecendo, enfermas nos hospitais, nos leitos de UTI espalhados por tantos hospitais por aí. Mas nós estamos em casa, dormindo com saúde. E para isso nós nos sentimos bem. Irmãos, e não é para nos sentirmos bem. Deus tem nos convidado para nos enxergar de fato que nós estamos também e muito enfermos. Porque se a dor do outro não provoca em mim esse senso de preocupação, se a dor do meu vizinho, do meu irmão não tem me incomodado, algo está errado com a igreja, irmãos. Algo está errado com a sociedade, porque a gente achar só que quando algo não acontece conosco, está tudo bem. Na verdade, não está nada bem. E no mundo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, tudo que está acontecendo, irmãos, se isso tudo não nos levar a chorar, se isso tudo que nós estamos contemplando não nos levar a orar, essa igreja, essa sociedade, ela está enferma. Ela não está entendendo nada do que Deus está nos mostrando. Eu quero compartilhar com você o que a Bíblia nos diz em Neemias, no capítulo 1. A partir do verso 2 diz assim que Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias está aqui bradando para todos nós entendermos de uma vez por todas, irmãos, que eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo. Uma das características de Neemias é que ele consegue ter uma leitura muito precisa do tempo que ele vivia. E antes de iniciar um pouco do que Deus colocou no meu coração, esse próprio nome de Neemias, ele é muito interessante, porque o nome Neemias significa confortador dado por Deus, ou aquele que consola. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, tem muita gente precisando de consolo. Tem muita gente precisando de um colo. Tem muita gente precisando de oração. Tem muita gente precisando de conforto. E isso é comigo e é com você. E nós não podemos nos sentir conformados e totalmente confortáveis nos nossos sofás, nas nossas salas, tranquilamente vendo o que está acontecendo, enquanto do nosso lado tem gente padecendo. Tem gente sofrendo, tem gente chorando. E Neemias vem nos dizer aqui algumas perspectivas sobre essa sociedade que está enferma.
Com esse profeta de Deus, nós conseguimos aqui aprender algumas coisas, irmãos, que é muito pertinente para nós. Primeira coisa é que aquele homem, ele teve sensibilidade. Ele teve sensibilidade quanto à situação que ele estava presenciando. O povo de Deus havia sido levado cativo para a Babilônia, ficado lá por 70 anos. E depois de 120 anos passado essa volta, Neemias pergunta como está o povo. E Hanani, que era um dos seus irmãos, chegou lá de Judá com outros homens e falaram: olha, a situação está deplorável, a situação está catastrófica. O muro de Jerusalém foi derrubado, as portas foram queimadas, está tudo perdido. E não é diferente os dias que nós estamos vivenciando hoje, irmãos. O mundo está um caos, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão padecendo, estão sendo humilhadas, os muros estão sendo derrubados e nós não estamos entendendo. E a Bíblia fala que Neemias, ao ouvir este relato, a Bíblia fala que ele senta e chora. Ele se torna sensível, porque ele contempla o estado daquele povo que ele estava tão longe. Essa cidade que ele estava, Suzã, ficava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Ele nem tinha ido lá, mas ele sabia que ele era de lá e o seu coração se compadeceu daquela situação. E a Bíblia fala que ele sentou e chorou. Seja sincero, meu irmão. Você tem chorado pelo que está acontecendo em nossas cidades, no nosso país e neste mundo? Seja sincero, você tem se sensibilizado com a dor do outro? Você tem se sensibilizado pela perca do outro? Porque tem muita gente triste chorando, perdendo entes queridos, perdendo o emprego, perdendo tanta coisa, e nós estamos vivendo como se nada estivesse acontecendo. O mundo está um caos e nós por muitas vezes nos sentimos meio que anestesiados e parece que nada está acontecendo, sabe por quê? É porque não chegou na nossa casa. Porque o dia que chegar a gente vai entender um pouco do que é essa dor. E Neemias está aqui nos dizendo nessa tarde para que a gente entenda de uma vez por todas que é tempo de lamento. É tempo de choro. Não é tempo de festa. Não é tempo de jubilar. É tempo de chorar. Neemias olha aquela situação, a Bíblia fala que ele senta e chora. Tem muitas casas destruídas, irmãos. Tem muitas famílias sendo destruídas. Tem muitos sonhos sendo destruídos. A sociedade vive com a completa depravação dos valores morais, éticos. Corrupção em cima de uma tragédia. Interesses cada vez mais escusos. Pessoas usando de uma tragédia para se beneficiar. Você precisa entender que o que nós estamos vendo vai muito além do que os nossos olhos contemplam. Tem coisa muito mais grave acontecendo, irmãos, que a notícia, que a mídia não divulga. A pandemia está ocultando dos nossos olhos muita coisa por debaixo do tapete que nós não estamos enxergando. E é algo doloroso, é algo grave. O que está acontecendo com a sociedade hoje, estamos enfermos. E Deus está nos convidando a sentar, a contemplar isso e a chorar. Segunda característica de Neemias é que ele tem um discernimento, ele não fica feliz, ele faz uma leitura e entende tudo o que está acontecendo, ele passa dias lamentando. Ele tem discernimento do mundo que ele estava vivendo, estava uma tragédia e muitas vezes, irmãos, nós estamos tão ocupados com a televisão, nós estamos tão ocupados com nossos celulares, nós estamos tão ocupados com as notícias que lemos, com o nosso trabalho, com o trabalho de casa, que você não está tendo discernimento do que está sendo montado nesse mundo. Nós estamos completamente cegos enquanto Deus está escancarando os sinais do que está acontecendo, é juízo de Deus. Mas nós estamos cegos. E Deus está nos convidando a sentar e a ter discernimento do tipo dos dias que nós estamos vivendo, irmãos. No chamado de Samuel, Eli estava completamente
longe, desconectado da visão de Deus, que ele chega, pergunta, fala que ouviu uma voz. Eli não estava entendendo mais nada, estava completamente desconectado do mundo. Jonas, havia uma tempestade acontecendo, o barco estava chacoalhando e ele estava deitado e dormindo, completamente desconectado do mundo. E quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo hoje desconectados deste mundo, sem discernimento, sem entender o que está sendo tramado, sem entender o que está sendo maquinado, e nós estamos nos tornando pessoas alienadas por aquilo que chega aos nossos olhos, e quando Deus está nos convidando a olhar além do que os nossos olhos podem ver. É tempo de ter discernimento. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Neemias, ele senta, chora e passa dias lamentando, jejuando e orando. Ele sabia que a situação era difícil. Ele sabia que aquilo ali era somente Deus para mudar. E o que nós estamos vivenciando hoje, meus irmãos, não é diferente. Ele tem sensibilidade. Ele tem discernimento. E Neemias também, ele ora ao Senhor. Como eu disse para os irmãos no início, se tudo isso que está acontecendo não tem nos levado a orar, irmãos, nós estamos nos tornando miseráveis. Porque se toda essa dor, toda essa tragédia, todas essas mortes, todas essas perdas, se isso não tem nos levado para o lugar secreto, clamar ao Senhor por misericórdia, está tudo errado. Estamos enfermos. Porque Deus está nos convidando para um tempo de oração, jejum. Eu preciso sentar e chorar pelo estado que eu contemplo, mas eu também preciso orar e jejuar e me levantar e dizendo: Senhor, só Tu podes mudar essa situação que eu estou vivendo hoje, que eu estou contemplando hoje. É na oração que nós encontramos resposta. Neemias vem nos dizer isso, irmãos. Os muros estavam destruídos, isso significava que existia ali uma completa instabilidade, uma completa insegurança em Jerusalém. Os muros significavam proteção, e o que nós estamos contemplando hoje são muitos muros derrubados. Muitas casas com seus muros derrubados. E nós não estamos dando conta que nós estamos vulneráveis. Nós não estamos dando conta que Deus está nos mostrando que a nossa casa tem brecha. Que o muro está caindo. E Ele está dizendo: chore, ore, clame por misericórdia, porque senão você vai sucumbir. As portas de Jerusalém estavam queimadas. Isso significa que existia ali uma injustiça social, porque à beira das portas viviam os juízes. Como as portas estavam sendo queimadas, não existia lei, não existia justiça. Os juízes foram apartados dali, as portas estavam sendo queimadas. O que estava acontecendo era uma completa injustiça social, moral, política. Naquela situação daquele povo era tragédia em cima de tragédia, uma completa confusão. E o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, irmãos, é exatamente isso. Portas sendo queimadas. Os juízes que deveriam legislar pela lei estão legislando pelos seus próprios benefícios. As autoridades que deveriam brigar pelos interesses do povo, brigando especificamente pelos seus próprios benefícios. Portas queimadas. E Deus te convida a chorar por isso. Nós não podemos viver como Eli e como Jonas, desconectados desse mundo, irmãos. É com a gente. A responsabilidade é nossa. O que Deus está tratando é conosco, começa na igreja. E eu e você precisamos estar completamente sensíveis ao que Deus está nos mostrando. Insegurança, injustiça social, pobreza,
miséria, desprezo. Eram esses os problemas que Jerusalém enfrentava naquela época. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Uma completa pobreza, uma completa miséria invadindo todas as cidades, um completo desprezo, pessoas sendo esquecidas, abandonadas, e a igreja continua vivendo como se nada disso estivesse acontecendo. Deus tem que ter misericórdia, porque nós temos que contemplar isso, irmãos, e clamar ao Senhor por mudança. Isso tem que nos fazer chorar. A Bíblia fala aqui em Neemias, no versículo 2, que e eu lhes perguntei. Neemias foi o homem de perguntas. Você tem feito perguntas ao Senhor sobre o tempo que nós estamos vivenciando hoje, irmãos? Você tem questionado ao Senhor: Senhor, me mostra o que o Senhor está ensinando à humanidade nestes dias. Você tem se perguntado ao Senhor a forma com que você tem vivido? Neemias foi um homem conhecido por perguntas, mas mais do que isso, Neemias foi um homem levantado por Deus como resposta. A sociedade está muito além de não ter condição de fazer pergunta, está clamando por homens de Deus e mulheres de Deus que se levantem como resposta, para dizer: é por aqui que passa, nós vamos reconstruir os muros. A visão foi dada, a direção foi dada, Neemias falou: é por aqui que vai passar, e todo mundo foi com ele. Ele pergunta, mas ele também entendia, porque ele também era a resposta. E a igreja não pode simplesmente ter sensibilidade, e nem também discernimento, e nem orar, mas também precisa se levantar, irmãos. É com a gente, a responsabilidade é nossa. Neemias tinha uma completa convicção de que aconteceu em Jerusalém também era responsabilidade dele. A responsabilidade de erguer os muros era dele. A responsabilidade de erguer os muros na sua família é sua. A responsabilidade de termos uma sociedade sadia é sua. A responsabilidade de sobrevivermos a essa pandemia é sua, é nossa. Nós temos que chamar a responsabilidade e entendermos que o que Deus está nos dando é uma oportunidade, irmãos. No caos, Deus está nos dando uma oportunidade para que a gente aprenda, dependa dele e confie nele. Essa palavra oportunidade do latim, ela significa seguir em direção ao porto. Ela era muito usada antigamente pelos navegadores quando o vento estava favorável para a entrada no porto. Quando o vento soprava de forma favorável, quando a situação estava propícia, então era mais fácil para entrar ao porto. Neemias entende que isso que Deus estava dando para ele era uma oportunidade, ou seja, ele foi em direção ao porto, ele foi em direção àquilo que Deus tinha, que era o quê? Restaurar a cidade, cumprir o propósito do Senhor. A igreja de Deus hoje está sendo convidada por Deus a aproveitar a oportunidade para orar, a oportunidade para jejuar, a oportunidade para se levantar, a oportunidade para transformar. Meu irmão, Deus está nos dando uma oportunidade. Se nós não entendermos isso, tudo isso vai passar e nada vai mudar. A mensagem do livro de Neemias pode ser resumida em restauração. E o tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é Deus nos convidando para vivermos um tempo de restauração. Nos altares, no lugar secreto, na família, na sua sala, na sua televisão, nos seus smartphones. Oportunidade para que a gente tenha restaurada a nossa vida com Deus, os nossos relacionamentos conjugais. Oportunidade para que a gente tenha restaurada a nossa política tão corrompida e a igreja se tornando cada vez mais relevante. É uma oportunidade. Neemias se tornou um homem de perguntas, mas também um homem de resposta. E era um homem que estava completamente sintonizado no céu e na terra. Meu irmão, você está entendendo o propósito de Deus para o que Deus está chamando eu e você nesses dias? Você está entendendo o que Deus está te falando? Senta, chora, lamenta, jejua, ora, mas também se levanta. A igreja de Deus foi convidada por Deus para se levantar.
Se levantar não apenas como uma atitude simplesmente, mas para se levantar, para ir em direção ao propósito. Qual era o propósito de Deus para Neemias? Ir e restaurar os muros. Eu e você, meus irmãos, estamos sendo convidados por Deus a carregarmos as nossas armas, a pegarmos as nossas ferramentas, a nossa pá, a enxada, e nós irmos em direção ao propósito de reconstruir os muros, de mostrar o caminho, de apontar a direção, de convidar ao povo, a sociedade que está triste e enferma, a esperança que é Jesus Cristo. Deus está nos dando a oportunidade para fazermos parte de algo maior, para o reino dele. Mas é triste constatar que muitas vezes nós temos somente, irmãos, planejamento para aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Neemias foi convidado a abandonar por um período a sua profissão, aquilo que ele tinha como rotina, para ir em direção ao propósito, para a visão, para a direção de Deus. Ele foi convidado para sair da sua terra, naquela cidade de Suzã, que era a cidade de inverno, local de inverno dos reis, no caso aqui Artaxerxes. E ele é convidado para ir para Jerusalém, não para passear, não para contemplar uma cidade, não, mas para ir, colocar a mão na massa e levantar os muros. O que você tem feito nesses dias, meus irmãos? Você tem orado por alguém? Você tem chorado por alguém? Você tem levado uma palavra de conforto para alguém? Você tem clamado ao Senhor por misericórdia? Você tem conversado com as pessoas? Você tem procurado ajudar as pessoas? Você está procurando entender e atender aquelas que não estão tendo emprego? Você está procurando dar alimento para aquele que não tem o que comer? Você está procurando enxugar dos olhos a lágrima daquele que chora? O que você está fazendo, irmão? O que nós estamos fazendo? Porque aquilo que Deus está nos convidando para fazer é algo grande. Mas sentado não vai acontecer nada. Você e eu temos que ter coragem. Neemias teve coragem, ele disse: eu vou. E ele cumpriu o que Deus tinha no coração dele. Os muros foram levantados, as brechas foram tapadas, a restauração chegou, a mudança do ânimo chegou, a esperança chegou, as casas foram erguidas, os altares foram erguidos, foram feitas reformas profundas no meio daquele lugar. Mas para isso um dia Neemias precisou se levantar. Mesmo que para que você se levantar, primeiro você comece de joelho, irmão. Mas se levante, faça algo. Faça algo, porque Deus não nos chamou para ficarmos inertes. Os problemas da cidade de Neemias eram os seus problemas. A dor da sua gente era a sua dor. E nós estamos entendendo isso? Ou enquanto isso não chega na minha casa, está tudo bem? A dor do outro tem se tornado a sua dor, meu irmão. Porque tem muita gente que dorme hoje e não sabe se amanhã vai ter o que comer. Ou se a sua empresa não entrou na zona de serviços essenciais, não essenciais. Você tem se vivido tranquilamente porque você está com a porta aberta. Enquanto tem muita gente sofrendo que não sabe como pagar a conta porque foi proibido de abrir. E eu não quero entrar no mérito das decisões feitas. Apesar de achar que tudo isso é muito além do que simplesmente uma pandemia. Mas nós precisamos entender que tem muita gente sofrendo. E eu não posso me alegrar enquanto o meu irmão do meu lado está chorando. Nós somos um corpo. Um só povo. Se um membro desse corpo padece, todo o corpo padece. Neemias tinha esse senso, meus irmãos. Irmãos, como Williams Hopkins um dia orava. É tempo da igreja de Deus também fazer essa oração, dizendo: Senhor, dá-me o dom das lágrimas. Dá-me o dom das lágrimas. Para que eu possa chorar. Para que eu possa ter sensibilidade. Para que eu não me perca. Neemias chorou. Jesus chorou. Mas tem muita gente hoje fazendo festa. Num ambiente que não tem nada a ver com festa. É tempo de choro, irmãos. É tempo de voltar e rasgar o coração diante do Senhor. Neemias, ele acreditava no poder da oração. A Bíblia fala que ele orou. Se passaram 4 meses até ele sair. Foram dias e dias orando. Meu irmão, nós precisamos orar. Nós precisamos orar.
Neemias sempre foi um homem ocupado, mas nem por isso ele foi tão ocupado a tal ponto de negligenciar o tempo da oração. Ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia, clamando ao Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, a fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ele faz uma oração dizendo: Senhor, lembra do teu povo. Esses são seus servos, o teu povo, que tu resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte, Senhor. Os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Ele orava. A sua ocupação não tirou o tempo dele da oração. E por muitas vezes nós hoje, irmãos, além de julgarmos sempre cansados, justificamos a nossa falta de tempo de oração justamente no trabalho e no cansaço, que por muitas vezes nós pedimos ao Senhor para que Ele nos abençoasse. E nós estamos cansados, nós estamos ocupados e o mundo está chorando. E as pessoas estão se perdendo. É tempo de orar. É tempo de buscar ao Senhor, irmãos. Um dos truques do diabo que ele tem mais usado é nos mantermos tão ocupados a tal ponto que nós não encontramos tempo para orar. E ele tem feito isso. Cuidado com o seu celular, meu irmão. Cuidado para você não ser escravo dele. Cuidado com a sua televisão. Cuidado com os seriados para você não se tornar escravos disso tudo, porque isso está sendo usado como uma armadilha, como um truque do diabo para roubar o seu tempo de oração. E aquele que não ora não tem discernimento do tempo que vive, aquele que não ora não contempla a grandeza e o poder de Deus, aquele que não ora não tem sensibilidade. Aquele que não ora está longe do propósito e longe do que Deus está falando. É tempo de orar, irmãos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Paulo e Silas, quando eles oraram dentro de uma prisão, aquela prisão ela chacoalhou. As cadeias foram abertas, as correntes caíram, porque há poder na oração, há poder no louvor, há poder na adoração, há poder quando nós nos voltamos diante daquele que tem todo o poder. Mas enquanto eu e você continuarmos ocupados, enquanto eu e você continuarmos cansados, deitados, dormindo, o povo vai padecer, o povo vai fraquejar, o povo vai chorar, vai se lamentar. E Neemias está nos dizendo: levante-se, ore, busque. Esse é o convite de Neemias para nós, irmãos. Isso que eu queria trazer para os irmãos nessa tarde. Deus foi benevolente com ele. Neemias conseguiu reconstruir os muros, fez reformas profundas, mas um dia tudo isso começou quando ele entendeu o tempo que ele estava vivendo. Tudo isso começou quando ele teve discernimento. Quando ele sentou, contemplou aquilo tudo e ele chorou. Ele orou, ele jejuou e buscou a Deus. Ele se volta para a palavra. É isso, esse é o convite de Deus para nós, irmãos. Se nós não entendermos isso, isso demonstra o quanto nós estamos longe de Deus. São dias difíceis, são dias sombrios, são dias maus. Lamentamos por tantas pessoas que estão sofrendo nos hospitais. Lamentamos por tantas famílias que estão perdendo pessoas queridas. Lamentamos pelos médicos, enfermeiros que estão dobrando jornada a cada dia, trabalhando incessantemente. Mas também choramos por aqueles que não estão contribuindo com isso. Choramos pelos nossos governantes que não estão tendo nenhum tipo de sensibilidade, estão simplesmente procurando os seus próprios benefícios no meio de um caos que nós estamos vivendo. Choramos pela igreja de Deus que nesses dias não tem se tornado relevante. Choramos porque a igreja não tem se levantado e ocupado a posição que Deus nos chamou. Mas clamamos ao Senhor por misericórdia para que tudo isso seja transformado. Clamamos ao Senhor por misericórdia para que no poder dele essa realidade seja transformada. E que eu e você possamos vivenciar o milagre da transformação, da restauração e do poder de Deus.
É isso que Ele tem para nós, irmãos. Feche os seus olhos agora e ore ao Senhor. Meu Deus, os dias são maus, Senhor. E perdoa-nos, Pai, por tantas vezes nós não estarmos entendendo o que o Senhor quer nos mostrar. Perdoa-nos, ó Deus, porque agimos de forma tão diferente de Neemias. Por muitas vezes agindo como Eli, cegos, sem completa falta de discernimento do tempo que estamos vivendo, Senhor. E os sinais estão aí. Tudo está nas nossas vistas, tudo está às claras, e o Senhor nos dizendo que era tempo da gente chorar, que é tempo da gente clamar, que é tempo da gente orar, é tempo da gente se levantar. Meu Deus, tenha misericórdia da igreja do Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia das famílias, meu Deus. Tenha misericórdia das autoridades, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dos profissionais que estão trabalhando. Tenha misericórdia dos empresários que não têm garantido o futuro do dia de amanhã. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, dos obreiros, dos pastores, dos homens do Senhor nesses dias. Ó Pai, que o Senhor levante com a sua mão com misericórdia, Senhor. E nos leve para mais perto do Senhor. Abençoe o teu povo, ó Deus. Abençoe o teu povo, nos dê resposta. E mais do que isso, Deus, nos usa como homens e mulheres de resposta diante desse mundo que clama cheio de perguntas. Levanta-nos como Neemias um dia foi levantado pelo Senhor, ó Deus. E que possamos sermos parte desta obra restauradora que o Senhor há de fazer a começar em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. É tempo de orar. É tempo de chorar. Mas também é tempo de agir. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua vida. Você, todos que estão aí nos acompanhando no YouTube e no Facebook. Que Deus possa continuar falando ao seu coração. Ore. Ore, meu irmão. É tempo de orarmos. De dobrarmos os joelhos e clamarmos ao Senhor por misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.